Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Caroline Alexander traduzindo Homero. A impressionante história das traduções de Homero para o inglês faz parte da história das literaturas em língua inglesa. Foram algumas dezenas de traduções integrais desde o início do século XVI, todas feitas por homens. A gente teve que esperar até o século XXI para ter as primeiras versões completas feitas por mulheres. A norte-americana Caroline Alexander publicou sua Ilíada em 2015 e depois Emily Wilson verteu na íntegra a Odisseia, que saiu em 2017. Acho que o exame desse imenso material nos mostra pelo menos duas coisas. Primeiro, que o território da tradução é tão vasto e inesgotável quanto o da criação, e, em segundo, que nunca é um território tão vasto e inesgotável a ponto de não ter as suas tradições, de novo como se dá na criação. Porque tradução é criação. E as traduções de Caroline e Emily, como era de se imaginar, são criações muito diferentes entre si. Emily mistura o pentâmetro com várias inovações bem-vindas. Já Caroline adota o verso livre e trabalha com uma proximidade maior, mais acadêmica, em relação ao texto de partida. Na breve nota introdutória, onde explica seu método, Caroline expõe qual é o seu tripé fundamental. Em primeiro lugar, a manutenção do mesmo número de versos do original. Em segundo, a adoção de um ritmo mais natural, sem metrificação, para preservar o que ela chama de energia épica. E em terceiro e último lugar, a busca por uma familiaridade dominante, por uma dicção avessa a estranhamentos. Para usar um termo que ela enfatizou numa entrevista ao The Wall Street Journal, é a contenção, restraint, que está na base do seu projeto. Na prática, isso significa que a gente não deve esperar qualquer ousadia na versão de Caroline. Tudo tende a ser transparente, direto, uniforme. Significa também que ela pode manter as conhecidas repetições homéricas, evitando a constante variação que a gente vê na Odisseia de Emily. Com Caroline, um verso em inglês pode ser muito curto ou muito longo, não importa, contanto que o conteúdo seja transmitido de modo direto. Os epítetos compostos podem ser vertidos de um jeito mais dinâmico, como em Swift-footed Achilles, Wide-ruling Agamemnon, All-devising Zeus, Man-slaying Hector, Fast-running ships, Ox-eyed Lady Hera. Mas outros podem ser vertidos de um jeito desenvolvido também, como em Achilles of the Sweet Feet, The Lord who strings from afar, em referência a Apolo, Zeus who hurls the thunderbolt e Zeus who gathers the clouds. A meu ver, por esses motivos, é uma tradução que guarda parentesco com as versões de Homero para o português feitas por Frederico Lourenço. Se bem que com um número final de versos superior ao do original, o trabalho de Frederico traz, como de Caroline, essa natureza mais prosaica e conteudista. Se a gente fosse traçar a linhagem que se inserem, eu diria que tanto o de Caroline quanto o de Frederico nos levam às versões em prosa que marcaram, a partir do século XIX, uma mudança na forma de nos relacionarmos com Homero em tradução. Com a notável exceção do trabalho em prosa de Anne Dacier para o francês, o que acontecia até o século XIX, ao se verter Homero para as línguas modernas, era uma poetização meio que obrigatória. Em outras palavras, a pior traição à poesia de Homero era não vir apresentada como poesia na língua de chegada. Só que com a filologia clássica se instalando no ensino superior e o romance se tornando uma forma narrativa nobre, muitos começaram a sentir que Homero mereceria uma transposição que preservasse sua fluidez dramática e mantivesse a própria poesia decorrente de uma precisão maior quanto ao conteúdo. Quem fez isso muito bem no inglês, ainda no século XIX, foi o trio Andrew Lang, Walter Leaf e Ernest Myers, que recriaram uma Ilíada ao gosto dos acadêmicos, colada ao grego. Depois, já na primeira metade do século XX, Augustus Murray repetiu a dose com os dois épicos, a Ilíada e a Odisseia. A meu ver, o trabalho de Caroline pertence a esse tronco criativo. Ela atualiza de um jeito mais fácil de consultar o formato da correspondência linha a linha, o enfoque que se pretende prosaico e fiel, entre aspas. Por isso é um Homero como o de Frederico que tende a agradar os especialistas ou quem quer ler os poemas simplesmente como narrativa. O famoso verso usado por Homero para indicar o nascer do dia já dá uma pista dos atributos da dicção de Caroline. Ouçam: When dawn, born of the morning, shone forth her finger of rosy light.
É um verso longo que desenvolve um pouco a ideia compacta do grego, mas com elegância, sem afetação. Ouçam agora um trecho mais extenso, uma fala do vidente Calcas dirigida a Aquiles no canto 1. O Achilles, dear to Zeus, you bid me state the reason for the wrath of Apollo, the Lord who strikes from afar. Then I will speak, but you listen closely and swear an oath to me, that in good earnest you will stand by me in word and strength of hand. For I well know that I will anger a man who has great power over the Argives, and whom the Achaeans obey. Se a gente comparar esse trecho com a versão de Murray ou a do trio Lang, Leaf, Myers, a gente vai ver que são muito próximas. Caroline apenas atualiza arcaísmos e diagrama o texto como poesia. O mesmo vale para essa fala de Aquiles dirigida a Agamenon, quando se estabelece a discórdia entre os dois. Oh, wrapped in shamelessness, cunning in spirit, how can any man of the Achaeans obey your words with good heart, to journey with you or join men in violent battle? For it was not on account of Trojan warriors I came to wage battle here, since to me they are blameless. Repararam como o inglês é fluido? Se os epítetos aparecem, a fluidez permanece. Vejam o trecho em que o velho Nestor é introduzido. Then, between them rose Nestor, the sweet-sounding, the clear speaker from Pylos, whose voice flowed from his tongue more sweetly than honey. In his time 2 generations of mortal men had already perished, those who were born and raised with him in days of old, in sacred Pylos, and he was ruler among the 3rd generation. With kindly thoughts to both he advised and addressed them. O Homero de Caroline flui. O resultado desse prosaísmo em contraste com as traduções radical ou abertamente poéticas é um paradoxo trazido pelo modernismo. Homero, ficando mais simples e fluido, pode por isso mesmo ganhar uma inesperada poeticidade. Ela tem a ver, acredito, com a apresentação mais vívida e eficaz das suas impressionantes cenas. Ouçam a solução de Caroline para o bonito trecho em que a deusa Tétis aparece para Aquiles. So he spoke, shedding tears, and his lady mother heard him, as she sat in the depths of the salt sea beside her aged father. At once she rose from the clear salt sea like mist, and sat before him as he wept, and caressed him with her hand, and spoke to him and said his name. Child, why do you cry? What pain has come to your heart? Speak out, don't hide it, so that we both know. Caroline preserva bem em sua versão o fluxo coordenativo e imagético que é tão homérico. Tudo bem, no original não há elementos que levem a gente a associar Homero a uma simplicidade absoluta. Há estranhamentos linguísticos e artificialismos, há complexidade rítmica em cada verso. Mas, se tudo não terás, por que não ter o que é legitimamente uma faceta de Homero? Ouçam o que a mesma Tétis diz mais abaixo para o filho. Ah, me, my child, why did I, bitter in childbearing, raise you? Would that you sat by your ship without tears, without pain, for indeed your measure of life is so very small, not long at all. And now you are at once short-lived and unlucky beyond all men, so I bore you to an unworthy fate in my halls. Caroline fica atenta também a dados significativos, muitas vezes mantendo, por exemplo, repetições que mesmo traduções mais prosaicas e livres preferem rasurar. Vejam esse trecho narrativo do canto primeiro, onde a repetição da preposição ek para fora, na sequência de 4 versos, é mantida quase na sua totalidade, com a repetição 3 vezes da forma disembarked. Then they threw the anchor stones and made fast the stern lines, and themselves disembarked into the broken surf, and disembarked the hecatomb for Apollo, who strikes from afar, and Chryses disembarked from the sea-going ship. Ou essa fala de Zeus para Hera, que preserva o contraste do original com o uso de that which, but that which. Hera, do not hope to know all my thoughts. They will be hard for you, although you are my wife. However, that which is fitting for you to hear, no other of gods or men will know before you. But that which I may wish to consider apart from the gods, do not press me about each and everything, nor make inquiry. Quero encerrar citando um trecho da famosa cena do encontro de Heitor com a esposa Andrômaca no canto 6º, que resume bem a ética guerreira do poema e, a meu ver, a qualidade da transposição fluente e transparente de Caroline. I would dread what they would think, the Trojans and the Trojan women, with their trailing robes, if, like a coward, I should shrink away from fighting.
My spirit does not allow me, for I have learned to be brave always and to fight amongst the front rank of Trojans, winning great glory for my father and for me. But I know this well in my mind and in my heart. There will sometime be a day when holy Ilium is destroyed, and Priam and the people of Priam of the fine ash spear. But it is not the coming suffering of the Trojans that so much distresses me, nor of Hecuba herself, nor of Lord Priam, nor of my many and brave brothers who will fall in dust at the hands of enemy men, so much as distress for you, when some bronze-armored Achaean leads you off in tears, taking away your day of freedom. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir e até a próxima.